A maior mensagem de Deus é a salvação. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Porque todo aquele que nele crê recebe a vida do próprio Filho de Deus. Aquele que era imortal se tornou mortal para substituir o nosso lugar, para assumir a posição do necessitado e resgatá-lo de onde ele está, para tirar ele da morte e trazer ele para a vida. Ele tomou o seu lugar, como está escrito lá no livro de Isaías, que pelas suas feridas nós fomos sarados e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. É inegável que qualquer pessoa com o maior dinheiro que ela possa conseguir, ela não vai comprar sua alma. Isso ela vai ter que um dia passar pela morte. Quem lhe disse que desde o princípio das coisas o homem ou tudo nasceu para ter um fim e morrer? A mensagem de Deus é: eu não os criei assim. Eu não gerei o mundo para que eles morressem, sofressem com doenças, padecessem, para que os pais enterrassem os seus filhos ou seus filhos enterrassem os seus pais. Quem já foi num cemitério, quem já foi num velório sabe que ali não há sorriso, não há alegria, mas há dor, há sofrimento. Esta perda, este julgamento, esse jugo que está sobre o homem não é para ser assim, nem sempre foi assim. A mensagem de Deus é: eu vou salvar tudo que está perdido. Eu sou o resgatador. Eu posso todas as coisas. Aquilo que é impossível ao homem, para Deus nada é impossível. E Jesus foi chamado daquele que é o Salvador do mundo, o Cristo, o ungido, o capacitado por Deus para salvar tudo que está perdido. E o homem, em 3 dimensões do que ele é, vai ser salvo. E essa salvação acontece em 3 tempos diferentes. O homem é espírito, alma e corpo, segundo o apóstolo Paulo. E todo homem deve ser preservado em santidade, irrepreensível diante da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele veio salvar, ele veio libertar. Como é que eu consigo essa salvação? Como é que eu acho esse Salvador? A palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Senhor, como Deus verdadeiro, e ao Seu Filho a quem enviaste. Quem conhece ao Filho, então conhece ao Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem ama o Filho, ama o Pai. Jesus falou: aquele, pois, que me amar, também amará o meu Pai e guardará os meus mandamentos. Todo aquele que receber o Filho, então, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, porque ainda quando estávamos sob desobediência, chamados por Deus de filho da ira, na impiedade, a palavra de Deus diz que Deus nos amou mesmo assim. Quando nós estávamos fracos, sem conseguir ser capaz de agradar a Deus, completamente incapaz, foi neste momento e justamente nesta condição que Deus enviou seu Filho, nos dando o escape. Jesus tomou sobre si o nosso lugar, as dores, o sofrimento e a morte do homem. Ele recebeu a condenação de Deus e pagou o que era escrito como dívida, para que a gente então recebesse a vida eterna do Filho de Deus. Ele recebeu a condenação para que você recebesse a salvação. Ele recebeu o sofrimento para que você recebesse o alívio de todo o sofrimento da sua vida. Ele recebeu a rejeição para que você pudesse ser aceito por Deus. Deus enviou o seu próprio Filho e deu de presente ao mundo, de graça, e para aqueles que são considerados inimigos de Deus, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 5. Do verso 6 ao 11, que diz assim: porque Cristo, estando nós capazes, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque pode ser que alguém morra por um justo, poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos da ira. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas
onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Quer dizer que tudo que lhe condenava agora voltou ao seu favor. Aquilo que era para destruir você agora, na verdade, é um trampolim para você chegar a Jesus Cristo, porque não há um justo sequer. Não há ninguém que fale bem, que ame as pessoas. As pessoas estão cheias de mentira e de engano, mas a palavra de Deus diz que Deus amou o ímpio e está disposto a salvar e tirar ele dessa condição. Não é uma condição que é agradável aos olhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao mundo o escape, deu ao mundo a oportunidade, é uma porta aberta. Deus quer libertar a sua vida, Deus quer te abençoar. Aonde você for, você que crê em Jesus, leva a palavra de reconciliação. Deus amou o mundo. Agora, muitas pessoas perguntam, mas as pessoas continuam pecando. Mas observe que a salvação acontece em 3 estágios: no espírito, na alma e no corpo. No espírito nós conhecemos ao Filho de Deus. No espírito nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que Ele é o nosso Salvador. É no espírito que nós nascemos de novo, como Jesus disse em João capítulo 3, é necessário que o homem nasça de novo. Este novo nascimento do espírito é para aqueles que creem e receberam, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração você vai crer para a justiça, mas com a boca confessará para a salvação. E então instantaneamente o Senhor lhe salva, lhe dá um novo coração, um espírito novo, como está escrito na profecia de Ezequiel. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus mandamentos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A palavra de Deus diz que o Senhor vai mudar primeiro o seu coração. O Senhor primeiro vai lhe dar um novo espírito, para que então você possa habitar no lugar de obediência, para que você possa ser conduzido na justiça. E então vem o evangelho que salva a alma do homem, palavra que lava o seu interior e transforma o homem, como está escrito no livro de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente está em um coração ao qual está disponível a ouvir a palavra e se submeter a esta palavra. Este é um processo gradativo onde nós estamos sendo salvos a cada passo de fé, de glória em glória, enquanto reconhecemos a nossa fragilidade, os nossos pecados, enquanto andamos com Deus, conhecemos quem verdadeiramente somos, as verdadeiras motivações do nosso coração, e entregamos em rendição à obediência as nossas fraquezas para que o poder de Deus se manifeste. Como Paulo orou a Deus e pediu: Senhor, me livra desse sofrimento. E Deus falou: por este sofrimento meu poder está sendo revelado, porque a carne é enfraquecida, mas nós somos elevados em dependência de Deus. Deus então respondeu a Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. A minha graça te basta. A graça de Deus te basta. E o poder dele vai se aperfeiçoar, como também está escrito: aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Não duvide, essa obra na sua alma, no seu intelecto, em quem você realmente é. A pessoa de Cristo está sendo gerada em você quando você se dispõe a ouvir a palavra e amar a palavra e submeter em obediência a essa palavra. Mas ainda há uma terceira mensagem de Deus para salvar o homem. É a mensagem de salvação do corpo, porque ainda estamos sobre um corpo mortal, como está escrito: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e como é feito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas
vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E também, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em nenhum há nesta carne, neste corpo, ela aguarda a redenção desse corpo. Por isso está escrito também, por esperança nós somos salvos, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos indescritíveis. E por isso nós temos a certeza que esse gemido, esta dor do nosso coração, é o mesmo de toda criatura que precisa ser salva, abençoada e liberta por Deus. Nós aguardamos com esperança a redenção do nosso corpo, isto é, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo ou a nossa morte. A nossa morte virou um grito de vitória para todo aquele que crê. Nós não mais morremos para ser apodrecido, mas aguardamos a ressurreição deste corpo, que agora vai se tornar incorruptível e imortal. Como está escrito, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, o teu poder de ferir? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele pagou a nossa dívida, Ele nos amou mesmo quando éramos pecadores. E quem pode nos separar do amor de Deus? Se é o próprio Deus que nos justifica. A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou por certo que nem a morte, nem a vida, nem presente, nem futuro, nem anjo, principado ou potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você curtiu, se você gostou, curte, compartilha, curte, comenta e compartilha. Segue, curte, comenta e compartilha. Se você gostou desse vídeo, segue, curte, comenta e compartilha. Fique na paz do Senhor.